Nós estamos vendo uma visão ampliada de evangelismo pessoal e essa é a 9ª mensagem com esse tema. Temos visto 5 propósitos de Deus para a igreja e estamos vendo, de acordo com Efésios 1, 9 e 10, que toda vontade, plano e propósito de Deus convergem para uma única pessoa, que é o Senhor Jesus. Nós temos que entender que Jesus é o centro de tudo, de todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Em todo lugar onde possível e imaginável, Jesus é o centro. E quem fez de Jesus o centro foi o próprio Pai, que assim quis que fosse. Por estar ligada a Cristo, as Escrituras mostram que a igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça. Isso é uma figura para exemplificar a nossa relação com ele. É uma das figuras. E por estar ligada a Cristo por meio de uma aliança de sangue, o sangue que ele derramou na cruz, a igreja está diretamente envolvida em toda a vontade, plano e propósito de Deus. Então é bom que entendamos que Jesus é e será sempre o centro. E não é outro propósito de Deus, senão fazer com que a igreja participe daquilo que Jesus é. Ele é o centro. E a igreja tem que manifestar a vida de Jesus, que é o centro. Não faz sentido a cabeça ir numa direção e o corpo em outra. Isso não existe. Então nós temos que andar de acordo com a liderança de Cristo. Estamos vendo 5 propósitos de Deus para a igreja. Primeiro, sermos e vivermos para o louvor da glória de Deus. Segundo, sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Terceiro, sermos a expressão da vida de Cristo por meio da unidade do corpo de Cristo com ele mesmo, né? Em quarto lugar, sermos a expressão do amor de Cristo através da igreja, o seu corpo. Em quinto, tornar Cristo conhecido ao mundo através do seu corpo, que é a igreja. Nos 4 primeiros propósitos, a ênfase é no ser. Sermos e vivermos para o louvor da glória de Deus. Observe que não é fazer, é ser e viver. Sermos santos e irrepreensíveis diante dele, aperfeiçoados na sua palavra, sermos a expressão da vida de Jesus através da unidade, isso pode ser expresso, sermos a expressão do amor de Cristo, também isso deve se manifestar através da igreja. Sermos e vivermos os propósitos de Deus para o corpo de Cristo, que é a igreja, vai despertar nas pessoas o interesse por Jesus. Ao verem Jesus em nós, elas terão o interesse de saber mais sobre ele. Por isso, o 5º propósito é tornar Cristo conhecido ao mundo através da igreja, que é o seu corpo. Então, primeiro vamos recapitular uma parte mínima daquilo que foi dito da última vez. E nós começamos no verso 1, mas eu vou recapitular a partir do verso 9, do capítulo 10 da Epístola aos Romanos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo.
se com a boca você confessar Jesus como Senhor. O texto fala que é necessário que confessemos que Jesus é Senhor de cada um de nós que temos crido nele, não é? E o texto diz ainda, se em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, isso implica em crer que ele morreu, como já dissemos durante a celebração da ceia, foi sepultado e ressuscitou. Se ressuscitou é porque antes ele morreu. Então, crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Se você crer e confessar com a sua boca, o texto diz que você é salvo. Você será salvo. Agora ele explica por quê. Se eu perguntar por quê, ele diz, porque com o coração se crê para a justiça. A justiça aqui não é a minha justiça, é a justiça de Deus, e a justiça de Deus que Deus aceita, para que nós sejamos aceitos, é quando nós confiamos no que Jesus fez, na sua justiça, Ele, o justo, deu a sua vida por nós, pecadores. Então, essa é a justiça de Deus, é a aceitação do meio e do modo pelo qual eu e você podemos ser aceitos diante de Deus. Não é pelo que eu fiz, não é pelo que eu faço, nem pelo que eu farei. É pelo que Jesus fez. E ele foi à cruz, ele morreu por nós. E é com base nessa justiça, porque ele recebeu sobre ele os meus, os seus, os nossos pecados, é que nós podemos ser salvos. Salvos de quê? Da condenação do inferno. De uma vida separada eternamente de Deus. Porque com o coração se crê para a justiça. É preciso crer, é pela fé. E com a boca se confessa para a salvação. É preciso que nós digamos. Desde o início dos tempos, tudo foi feito por meio da palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. É preciso que eu diga, eu creio em Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Então, as coisas acontecem quando nós falamos, quando nós expressamos isso de alguma forma e de alguma maneira. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Então, por que essa afirmação? O texto diz, porque não há distinção, versículos 12 e 13, não há distinção entre judeu e grego, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer que invocar o nome do Senhor, em qualquer lugar, em qualquer situação, e se ele invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, na justiça de Deus por meio da fé, quando colocamos a nossa fé em Jesus, se perguntarmos o que não há. Não há distinção entre raças, tribos, povos e nações. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor de todos. Porque o Senhor é rico para com todos os que o invocam. Por isso que o texto diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vejamos agora, então. Se todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, então vem a pergunta, como
porém invocarão aquele em quem não creram. Ou seja, só pode invocar o nome do Senhor quem nele creu. É impossível alguém invocar, chamar por alguém em quem essa pessoa não crê. Então, para alguém invocar o nome do Senhor, precisa antes crer no Senhor. Mas isso nos leva a fazer uma outra pergunta que o texto faz. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como é que uma pessoa pode crer se ela nunca ouviu falar? Ou se ela ouviu falar de uma maneira equivocada, ou se ela não conheceu na realidade, ou melhor, não ouviu da forma adequada. É melhor dizer assim. O Cristo histórico não salva. Conhecer Jesus da mesma maneira que alguém conhece Pedro Álvares Cabral, conhece através da história, não vai mudar a vida de ninguém. São fatos que aconteceram e que não mudam a vida de ninguém. Agora, se você crer em Jesus como alguém que fez parte da história, é indiscutível isso, é provado hoje, por vários meios e métodos. Então, é só conhecer, você crê apenas num Cristo histórico, mas em que isso afeta a sua vida? Se Jesus veio, foi à cruz, derramou seu sangue, morreu por você, isso é simplesmente algo que você ouve, entende do seu modo e fica por isso mesmo. Mas quando você entende que ele morreu por você e que você tem que fazer uma confissão, confessar que ele é Deus que se fez carne, que veio habitar entre nós e que veio para dar a sua vida por nós, por isso que ele veio na condição de homem, veio em carne e osso, em sangue, para que ele pudesse ser o que foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é necessário que nós confessemos isso com a nossa boca. Mas então, recapitulando o que já foi dito agora, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Agora vem a outra pergunta, e como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, para que alguém possa crer, ela precisa antes ouvir. E como dissemos, ouvir da forma certa. Aí nós temos uma outra pergunta. E como ouvirão se não há quem pregue? Para que alguém ouça, para que ela creia, para que ela invoque, é necessário que ela ouça de alguém que se disponha a mostrar para essa pessoa o que ela ainda não conhece, o que ela ainda não sabe. Por isso o texto disse, como ouvirão se não há quem pregue? Então, vamos buscar entender então o texto. A palavra de Deus afirma, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa citação é uma citação do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 32. A primeira pergunta é, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Segunda pergunta, e como crerão naquele de quem nada ouviram? Terceira pergunta, e como ouvirão se não há quem pregue? Isso forçosamente nos leva a mais uma pergunta. E como pregarão se não forem enviados? Qual é a aplicação desta pergunta?
alguém precisa ir e pregar. O que é pregar? A palavra pregar significa proclamar. Também pode ser traduzida por anunciar. Significa também falar para alguém o que você já sabe. Você pode fazer isso a plenos pulmões para que muitos ouçam ao mesmo tempo, e você pode falar isso diretamente com uma pessoa. A aplicação dessa pergunta nos leva a pensar que, aliás, eu não fiz a outra, né? A outra pergunta é: como pregarão se não forem enviados? Bom, alguém precisa ir e pregar. Isso eu acho que eu já tinha falado sobre isso. Para que alguém vá, essa pessoa precisa ser enviada. Para quê? Para que as pessoas ouçam acerca do Senhor Jesus, para que as pessoas que ouvirem possam crer no Senhor Jesus, para que as pessoas que vierem a crer no Senhor Jesus possam invocar o seu nome, e para que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. Isso se aplica num contexto missionário, no envio de missionários que vão sair do seu lugar com um chamado específico para este fim e que vão se dirigir a um local onde, se sabe, as pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Nesse caso, essa pessoa precisa ser enviada, ela precisa ser sustentada. Sustentada por quem? Por quem a envia. Ninguém pode fazer isso por conta própria, porque seria inviável. Nós estamos em plena campanha e não era nem é esse o meu objetivo com essa mensagem, mas eu não vou deixar de dizer. Nós estamos em plena campanha de missões. O nosso alvo principal, por isso que destinamos 70% da oferta que é levantada aqui para atingir os povos mais pobres do mundo e também onde o Evangelho é menos conhecido. Nós estamos falando da janela 10x40. No mapa, você usando estas referências, você pode localizar, você vai ter ali os países e as nações mais pobres do mundo. E nós enviamos 70% desses recursos para o sustento de quem? De pessoas que vão sair daqui, vão para lá para aprender a língua deles, a cultura deles e para ministrar a eles? Não. Para sustento de missionários locais que falam a língua deles, têm a cultura deles, sabem como alcançá-los, sabe como chegar a cada um daqueles que ainda não ouviram falar. Eles precisam de recursos e meios para alcançar os não alcançados. Então, este é o propósito da campanha que estamos fazendo. Mas isso se aplica também a nós. Isso porque nós devemos ir e falar àqueles que ainda não ouviram. E onde estão essas pessoas? No fim do mundo? Não, elas estão aqui bem perto de nós. Então nós devemos ir e falar àqueles
que ainda não ouviram. E se ouviram, ouviram, quem sabe, de uma maneira não adequada e ainda não entenderam que Jesus é, de fato, Senhor, feito assim por Deus. Ele é o Filho de Deus, que se fez carne, veio na forma humana para dar a sua vida para aqueles que nele creem e que o recebem como Salvador e Senhor pessoal. Então é nossa responsabilidade ir. Quem mandou? Jesus. Ele disse aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, a ordem é essa, a promessa também é essa. Então, nós temos uma ordem e devemos cumprir essa ordem. Nós temos o projeto de, no próximo sábado, se Deus permitir, devemos orar para que não chova, de alcançar especialmente o bairro Carioca. Mas é importante que nós saibamos que você vai ali para alcançar vidas que precisam ouvir de Jesus. Mas é importante que entendamos que você deve ter esta experiência para que você rompa com o medo, com a insegurança, com a série de barreiras que o inimigo coloca na sua mente para que você não saia do lugar. Para que você não vá e não faça o que Deus, através de Jesus, ordenou que eu e você façamos. Então é preciso que você rompa essas barreiras. E rompida essa barreira, com pessoas que não são do seu convívio, então você terá mais facilidade de alcançar as pessoas que estão mais próximas de você. As pessoas com as quais você trabalha e você tem medo de, se falar, elas podem te tratar mal. Se você falar, você pode perder aquela promoção que está prestes a sair. Você pode sofrer algum tipo de represália. É verdade que tudo isso pode acontecer. Mas, se acontecer, Jesus disse que Ele vai estar com você. E que Ele vai estar cuidando de você. E ontem nós ministramos aqui na igreja para o pessoal do louvor. E vimos um ensino de Jesus de que ninguém que não está disposto a renunciar a tudo quanto tem pode ser seu discípulo. Então, o que Jesus espera de mim e de você é que nós abramos mão da nossa própria vida para que Ele possa fazer o que Ele quer fazer comigo e com você. É uma coisa fácil? Não. Por isso que Ele recomenda que nós tomemos a nossa cruz e o sigamos.
Isso implica em morrer para você mesmo, para que a vida dele se manifeste. É preciso que você coloque a sua confiança não na sua capacidade de driblar as situações que estão ao seu redor, mas que a sua confiança esteja nele e somente nele. Porque não é a sua vida, é a vida dele. E quando ele vem para viver a vida dele, a gente sai do caminho. É algo que eu e você temos que aprender diariamente. Pode haver ocasiões em que você toma o lugar que você já entregou para o Senhor, e aí você vai ver que as coisas não vão funcionar. Aí você entrega novamente. E o propósito de Deus é que eu e você vivamos nele, por meio dele, através dele. Porque essa é a verdadeira vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É a abundância dele em nós. Só ele pode nos satisfazer completamente. Nele eu tenho paz, eu tenho descanso interior, eu tenho a certeza do bem. Só nele. Então é preciso que nós confiemos nele em todo o tempo e em todas as circunstâncias. O texto continua dizendo, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Nós temos aqui um apelo para irmos, é uma citação de Isaías 52, 7, do profeta Isaías, no capítulo 52, verso 7. É um apelo bem convidativo. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. É uma figura de linguagem. Seu pé não vai ficar mais bonito ou mais feio porque você vai fazer o anúncio de boas novas. Mas está mostrando como Deus vê alguém que se dispõe a ir. Nós devemos saber também que nem todos obedeceram ao Evangelho. É importante dizer que o profeta Isaías profetizou isso quase 800 anos antes de Jesus vir como homem. Então, ele diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Diz o profeta Isaías. Aqui diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Então, nem todos vão crer. Jesus veio e o Evangelho de João diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, muitos não vão crer, mas muitos vão crer. É significativo o fato de que os discípulos não queriam passar em Samaria, porque eles não se davam bem com os samaritanos. Jesus estava indo para a Galiléia. E o caminho para a Galiléia, passando por Samaria, era muito mais curto e mais rápido. E os discípulos estavam pensando em dar uma volta enorme para não passarem por Samaria, porque
os judeus normalmente não se davam com os samaritanos. Pois bem, mas Jesus insistiu com eles, Jesus insistiu e com ele os discípulos passaram por Samaria rumo a Galiléia. Em Samaria, Jesus falou dele mesmo como o Messias, de uma forma como ele nunca tinha falado ainda antes para ninguém. Ele se revelou como o Messias para aquela mulher samaritana que estava buscando água no poço de Jacó. Depois que Jesus compartilhou e falou com aquela mulher saiu e compartilhou a sua experiência com todas as pessoas que ela conhecia na cidade. Quando os discípulos voltaram da cidade para encontrar Jesus, porque eles tinham ido buscar comida, e encontraram Jesus junto ao poço, Jesus lhes disse, entre outras coisas, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Vocês não queriam passar por aqui, mas eu estou vendo campos maduros para a colheita. Ele falou com a mulher saiu e falou para todas as pessoas que ela pôde encontrar. E o verso 39 de João 4,39 diz, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo que eu já fiz. O plano de Deus é que todos ouçam. O Evangelho precisa ser anunciado. Mateus 24,14 diz assim, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Todos devem ouvir, porque o último verso do texto que separamos diz assim, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. As pessoas terão fé, e a fé é dom de Deus, quando elas ouvirem, mas Deus se vale da palavra, e é preciso que a palavra seja dada, seja transmitida. É através da transmissão da palavra que Deus vai exercer, vai conceder a graça dele, dando fé àquele que ouve. Uns vão crer, outros não. Deus vai falar a todo mundo, mas nem todos vão crer. Conclusão. Romanos 10, num texto que já vimos anteriormente, diz assim no verso 8, porém que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração aqui é uma figura do espírito humano. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Todo aquele que crê no Senhor Jesus não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então vêm as perguntas, como invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E o verso 17, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo.